Fala galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e a gente está estudando matemática básica aqui no Ideal. Cara, o curso foi estruturado para te ensinar do zero. E quando eu digo zero, foi o zero. Voltar no zero há mais de 20 anos atrás é uma coisa difícil, cara. Quando eu comecei a pegar assim turmas para pré-militar, não aquelas colégio naval, IMITA e tudo, mas turmas que tivessem mais a ideia do ensino fundamental. Então foi braba, voltar foi braba. Mas eu quero que você acompanhe comigo e você vai entender aonde eu quero chegar com essa matemática básica. Foi uma surpresa para mim quando eu comecei a aplicar isso em sala de aula e descobri que muita gente boa não sabia mais nada. Vem comigo, vem. Vamos dar uma olhada nos nossos slides aí. Matemática básica, conjuntos numéricos, números naturais. Cara, vou começar com você com o conjunto dos números naturais, tá? E vou começar definindo para você o que vem a ser o conjunto dos naturais. Cara, os números naturais têm essa simbologia feia aqui, ó, que eu não gosto muito, que é esse N estranho, ou N barra. Inclusive até um N assim, né? N barra, que a gente chama assim, que seria o conjunto dos números naturais. Tá? No caso, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto formado apenas por números inteiros. Tá? Números positivos e acrescentando zero. Tá bom? Conta a história que a criação desses números aconteceu pela necessidade dos criadores de cabras não terem uma forma prática de saber o quantitativo de cabras que ele tinha. Porque tinham duas opções. Ou eles faziam o que faziam os caras lá do interior da África, que era um cordão de seda, de lã, de camelo, e dava nós. Tu tem noção da ideia? O cara pegava a lã do camelo, que camelo dá lã, e enrolava, fazia um nozinho. Cada nozinho daquele era um camelo ou uma cabra. Tu já imaginou o inferno de carregar aquela corda nas costas daquele monte de bicho? E conta-se também que os árabes eles têm uma mania de jogar pedras nas sombras antes de se sentar por causa disso. Porque eles carregavam um saquinho de couro com pedrinha. Cada cabrinha era uma pedrinha. No final, acho que eles tinham que contratar um escravo para ficar carregando saco de pedra nas costas. Tem noção, a ideia? Consegue passar pela sua cabeça? O cara... é surreal você carregar um carrinho de mão com um monte de cabra na história. Entendeu? Para catar pedra. Olha que coisa louca. Então, você precisava de uma coisa mais prática. A base para essa prática foi os dedos, os dígitos. Por isso, dígitos, né, que são os 10 elementos que você tem na mão. Beleza? E aí surgiu os números para você conseguir contabilizar essas cabras. Então continua comigo aí no slide, vamos dar seguimento. Cara, esses números naturais são comumente chamados de números inteiros não negativos. Toma cuidado que ele bota não negativos por um motivo, o nosso zero. O zero ele nem é positivo nem é negativo, entendeu? Então, o conjunto dos naturais, como aparece para você, eu coloco para você, entenda, não podemos chamar os números naturais de números inteiros positivos por causa do zero. Tá vendo aí? Por causa do maledeto do zero. Tá? O zero, ele tem esse nome, neutro ou nulo. O próprio zero vem com a ideia de neutro ou nulo, porque ele não possui sinal. Tá? O zero não tem sinal. Tá bom? A função básica do zero é separar o que é negativo do que é positivo. Por isso que ele toma uma posição neutra. Tá? O infinito que tem para a esquerda é o infinito que ele tem para a direita. Ou seja, a direita seria os números positivos, a esquerda seriam os números negativos. Eu estou me dando conta aqui que você deve estar vendo esse troço ao contrário. Mas de qualquer forma, na tua cabeça você vai maldar essa ideia, né? Quer dizer, zero ele deve ser neutro, ele deve ser nulo, ele não é positivo nem é negativo por causa disso, porque ele separa os positivos e os negativos. Perfeito? E, cara, como você vai ver agora, eu coloco para você a ideia de um número inteiro, né? Necessariamente, como a gente procura colocar, ele é um número inteiro. O que é um número inteiro? Por que um número inteiro?
Cara, o número inteiro, ele salva você de uma obrigatoriedade. Que obrigatoriedade é essa? Transformar o número numa fração ou raiz para você conseguir fazer uma operação com ele. Tá certo? Então, o que é um número inteiro? Cara, número inteiro, ele não é obrigado a virar fração. Número inteiro não é aquele número que você chega e, por exemplo, você tem 0,333, por exemplo. Cara, como é que você vai operar 0,333? Como é que você vai somar 0,333? Não tem como. Então, a única maneira de você fazer isso é transformar ele na fração geratriz, a fração que deu origem a ele, que é 1/3. Beleza? Então, esse é o papo. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma fração, você... no caso de uma fração. No caso do número decimal inteiro, número decimal, você não consegue operá-lo, tá? Que é o caso desse cara por ser infinito. Você não consegue operar se você não transformar ele em fração. Então, bicho, se você tem, por exemplo, o número 1,5 e você pode escrever ele na forma 15/10, vou te falar, é muito mais fácil operar esse cara como fração do que como número decimal. Tá certo? Como, por exemplo, se você pegar aqui, ó, 1,400, né, 4.118, por exemplo, que isso aqui vai dar para você raiz de 2, é melhor deixar na forma de raiz de 2 que está melhor, do que você trabalhar com esse troço horroroso. Tá vendo? Então, cara, o que vem a ser um número inteiro? Número inteiro é todo número que não precisa virar raiz e não precisa se transformar em fração para você conseguir fazer as continhas. Perfeito? Por isso que você tem aí o que a gente chama de número inteiro, que é o que você está vendo agora. Tá? Então, o número inteiro é um número que não necessariamente precisa ser transformado em fração ou raiz para ser utilizado numa operação, para você somar. Ele apresentando a cara dele não faz diferença. Botando a caroça feia dele não é problema nosso. O problema é o seguinte, na hora de somar, subtrair, multiplicar, dividir, não tem jeito. Ou ele vira fração, ou ele vira a droga da raiz. Beleza? Isso aí a gente estuda no outro bloco, logo, logo. Cara, a notação asterisco. A notação asterisco vem do seguinte, necessidade de excluir o zero. Tá? A necessidade que a gente tem de sumir com o zero. Tá? É a notação asterisco. Esse cara aqui, esse troço feio que vai aparecer agarrado no teu conjunto. Não necessariamente precisa ser no conjunto dos números naturais. Tá certo? Por exemplo, você tem aqui o conjunto dos números naturais, tá? Ele é denotado por esse símbolo, que é o n barra, e esse outro símbolo que você vê ali, ele é não para explicitar, mas sim para dizer que o zero não está o quê? Incluso. Não é para chamar atenção ou puxar o saco do n, tá? Mas sim explicitar que o zero não está incluso. Tudo bem? O zero não entra nesse conjunto que você viu como a notação asterisco. Beleza? Cara, notação asterisco. Para que existe esse cara? Cara, a notação asterisco apareceu pela necessidade que a gente teve de operações e poder fazer as coisas sem me trazer problema, sem me trazer algo que não seja sentido. Tá legal? Que não faça sentido. Como assim? Cara, se você observar aqui, como eu coloco para você, a notação asterisco vem do problema da criação do número zero e as operações aritméticas básicas. Cara, o zero apareceu 500 anos depois que o cara inventou as operações. Vai dar merda. Vai dar problema, maluco. Não tem pra onde correr. Então, por exemplo, o zero na soma, como você está vendo ali, esse zero na soma, ele é chamado de elemento neutro. Tá? Ele é o elemento neutro. Por que ele não faz nada? O zero na diferença é elemento neutro. Porque ele não faz nada. Já o zero no produto, ele já muda. Tá? Porque um número multiplicado por zero ou dividido por zero, ele é igual a zero. Aí já muda a ideia. Quer dizer, a gente anula a situação. A gente anula a operação.
Então essa operação, basicamente, torna a seguinte ideia. Ela não faz sentido. Multiplicar por zero ou dividir zero por alguma coisa é aquela ideia de que vai dar zero, ela não vai fazer sentido. Porém, ela é o elemento neutro tanto para a soma quanto para a subtração. O que quer dizer elemento neutro? Não faz nada. Tá? Na soma e na subtração, o zero é o elemento neutro. Se você me perguntar, Portela, tudo bem, mas ela não pode ser o elemento neutro do produto ou da divisão? Não. O elemento neutro do produto é o 1. O elemento neutro da divisão é o 1. Tá? Então são coisas diferentes. O zero ele é elemento neutro da soma e da subtração. Mas para o produto e divisão, não é elemento neutro. Fechou? Continua comigo. Vamos embora. Cara, e aí aparece ali, ó. O zero foi criado no século V depois de Cristo. Isso quer dizer que os números zero operações foram criados antes do zero. Tá? Perdão, as operações foram criadas antes do zero. Sendo assim, algumas das operações terão problema com zero. E aí vem a ideia do possível, indeterminado e o impossível. Possível indeterminado quer dizer que você não consegue determinar uma solução única. Tá? Possível e indeterminado quer dizer para você que você não consegue executar uma operação única. Então, cara, para te mostrar essa ideia, por exemplo, se eu disser para você que x mais 2 é igual a 2x mais 4 sobre 2, algumas pessoas vão olhar e falar assim, mas se eu vier aqui e dividir aqui por 2, ele vai ficar igual ao do outro lado. É mais ou menos essa a ideia. Um lado vai ser igual ao outro numa equação. Mas, para te mostrar que possível indeterminado vai existir e você vai entender, por exemplo, se você trocar isso aqui, esse x por 0, 0 mais 2, vai ser igual a 2 vezes 0 mais 4 por 2. Se você continuar operando, ó, 0 mais 2 é 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, 2 igual a 2. Ou seja, 0 passou a ser uma solução. Porque o que aconteceu na esquerda virou a mesma coisa da direita. Lembra quando eu mostrei para você? O lado da esquerda é igual ao lado da direita. Cara, isso é importante, porque isso quer dizer que a coisa está certa. A balança na esquerda tem o mesmo peso na balança na direita. Se você chegar aqui e trocar esse troço por 1, 1 mais 2 vai ser 2 vezes 1 mais 4 sobre 2. Se você reparar aqui, vai ficar 3 é igual a 6 sobre 2. Isso aqui vai ficar 3 igual a 3, ó. Você percebeu que deu certo aqui também. Isso quer dizer que o 1 também é solução. Cara, isso é ser indeterminado. Tá dando tão certo, tá tão legal, tá tão maneiro botar númerozinho que não tem um número exato para dar certo. Qualquer porcaria que você botar aqui vai dar certo. Isso é indeterminado. Não existe essa história de que indeterminado e impossível é a mesma coisa, que a gente não mexe. Porque não serve, não vale a pena gastar tempo com isso. Mas a diferença do impossível com o indeterminado é qualquer merda serve. Tá certo? Qualquer número que você colocar aqui vai servir como resposta no final. Perfeito? Entendeu o que é indeterminado? Já quando uma coisa é impossível, o impossível funciona assim. Olha só, se você chegar aqui e escrever 3x mais 5 igual a, por exemplo, 3x não vai ficar legal. A ideia aqui seria o seguinte, o impossível quer dizer que ele nunca vai dar um negócio certo. O impossível quer dizer o seguinte, 3 vezes 2 mais 5, todo mundo sabe que 3 vezes 2 é 6, mais 5 daria 11. Beleza? Seria mais ou menos isso a ideia. Agora, se eu disser para você que 3 vezes 3 mais 5, 3 vezes 3 é 9, mais 5, 14, aí eu digo que vale 15. Tá errado. Porque aqui você vai ter o 14 igual a quem? A 15. Isso é impossível. Porque não ficou igual. Os dois pratos da balança não estão iguais.
Tá? Então, por exemplo, numa continha, colocar uma situação, você chegar a uma situação desse tipo, cria para você uma situação de impossibilidade. E aí, cara, quem é a ideia da impossibilidade? X dividido por zero. X dividido por zero é impossível. Você não consegue executar a continha de maneira que você chegue numa resposta que atenda à sua necessidade. Então, x sobre zero é impossível. Seria a mesma história de eu chegar para você e falar, pô, x vale 3, joga 3 aqui e você encontra 15, sendo que de um lado você vai encontrar 14. Então, o impossível numa conta é quando você encontra um valor de um lado e um outro valor do outro lado. Perfeito? Isso é impossível. Tá? Indeterminado não. Indeterminado foi aquilo que eu falei para você. Você pega, escreve outras opções, né? E você vai escrevendo sempre novas opções e novas opções infinitamente. Então eu ia colocar uma coisa para você que você não viu ainda, que é a função do primeiro grau. Aí isso vai te causar um problema. Beleza? Escrever uma continha e falar para você, bota um valor, bota outro, mas chegar dentro da função e a gente tentar explicar, ia te trazer problema. Aí eu, não, para. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá certo? Mas eu quero que você entenda isso. O que vem a ser o impossível? O impossível é, botei um valor na esquerda, botei o mesmo valor na direita, os resultados são diferentes. Isso é impossível. Agora, indeterminado. Pode botar tantos valores de um lado quanto do outro e a resposta sempre vai dar certo. Sempre vai ficar esquerda e direita iguais. Então, ele é indeterminado, ele não é impossível. Você só não consegue determinar uma resposta ainda. Perfeito? Esse é o nosso problema. Volta comigo, vamos para o slide. Então, cara, para o zero aí, os problemas que você tem no zero, é zero elevado a zero, que ele vai dar indeterminado. Zero dividido por zero dá indeterminado. E x dividido por zero fica como impossível. Esse é o carinha que dá o problema, que é o zero. Tá? E aquilo que eu te falei, o problema do zero foi o quê? 500 anos de história. O uso mais comum de um número natural é a contagem ou ordenação. Tá? Então, propriedades dos números naturais, como, por exemplo, divisibilidade, distribuição dos números primos, são estudadas em teoria dos números. Tá? Então, volta comigo que isso é assunto para a gente nos próximos blocos. A gente vai ver divisibilidade, a gente vai ver a ideia de números primos. Você vai ver números primos, vai ser uma coisa muito extensa, que vai ter números primos, a gente vai ver fatoração, número de divisores, quantidade mesmo, os elementos são divisores, MMC, MDC, para depois falar em divisibilidade. Olha a doideira do negócio. Tudo isso trabalhando ainda com os números naturais. Entende por que a gente tem dificuldade na escola? As pessoas não falam sobre isso. Isso aí é para ver, ó, 5º ano. Continua comigo. Você vai ver os exemplos aí, né? E aí eu começo para você o seguinte. Cara, esse é um exemplo básico, tá? Básico. Volta comigo na câmera. Você nunca me viu puxando tanto câmera, mas, cara, é aquilo que eu te falei. É 20 anos sem mexer nesse troço. Tem que mexer. E aí, bicho, você vai ter o exemplo mais simples para os números naturais, que é o seguinte, aquilo para o qual eles foram feitos. Contagem. Cara, análise combinatória, divisibilidade, MMC, MDC, beleza, mas contar. Contar a quantidade de cabrinha, contar a quantidade de cadeira, contar a quantidade de pessoas, contar. Esse cara foi feito para isso. Beleza? Lembra o papo do árabe jogando pedrinha na sombra? Coisa doida, né? Fiquei pensando agora. Imagina, assim, na minha cabeça não sai mais a ideia do cara andando com um carrinho de mão, carregando aquele monte de pedra representando a quantidade de cabra que o cara tinha. Isso não sai mais da minha cabeça. Mas, cara, você vai ver agora uma maneira de ordenar isso daí. Que é o seguinte, é literalmente como você saber a quantidade de números sem contá-los exatamente. Bom, digamos que você vai fazer o seguinte, olha só. Se eu tiver que contarmos, olha que delícia. Se eu tiver que contar do número 128 ao número 529, você vai me perdoar, mas eu tenho que consertar esse troço, deixar de ser feio. Se eu tiver que contar, coisa feia, apaga. Se eu tiver que contar do número 128 ao número 529, quantos números foram contabilizados?
Cara, tem uma equação básica para isso. Isso aí é quantidade de números, tá? É isso que você usa quando você quer saber quantidade de páginas. É por isso que dá dor de cabeça quando a gente vai ler número de livro e a gente não consegue contar porque ele conta a capa como ponto, entendeu? É mó doideira. E aqui eu vou explicar isso para você. A quantidade de números é o último número, o número final, menos o número inicial e no final você tem que somar 1. Senão não dá certo. Então, por exemplo, parei no número 529. Comecei no número 128. Quando você faz o último menos o primeiro, você está excluindo o primeiro. Como assim, Portela? Quando você fez 529 menos o 128, criatura, você, na hora de fazer um menos o outro, você está subtraindo o 128. Você está tirando o 128. É por isso que você é obrigado a somar 1. Senão vai dar errado. Tá certo? Senão vai dar errado. Então, criança, volta comigo. Quando você faz 529 menos o 128, ó, 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0. 5 menos 1, 4. Você contou 401. Esse 401 ele está sem o 128. Porque você fez o quê? Você subtraiu esse elemento. Ai, caiu aqui. Ai, pega aqui. Ó, você subtraiu o 128. Tá? Então, quando você faz um menos o outro, dá nisso. Cara, dá para fazer na mão. Se você parar aqui para olhar, eu vou contar do número 2 ao número 8. Se você fizer 8 menos 2, você encontra 6. Tá aqui, me ajuda. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pera aqui, mano. Tem 7 números. Como é que eu estou contando 6? Porque eu estou extraindo o primeiro. Quando você faz o último menos o primeiro, não tem para onde correr. Você está sempre eliminando o primeiro elemento. Por isso você tem que somar mais um. Então toma cuidado com o português. Porque o português é o problema, não é a matemática. Ele pode mudar isso se eu disser para você excluindo o último. Ou entre. Quem fala entre não está contando as pontas. Tá? Então se eu fosse contar as pontas aqui, eu não iria contar nem o 2 nem o 8. Então, entre 2 e 8, ó, tem o 3, 4, 5, 6 e o 7. É diferente. Toma cuidado com a língua portuguesa. Isso é outra coisa. Isso é interpretação de enunciados lógicos. Tá? É outra conversa. Tá bom? Então, cuidado. Não é a matemática. Volta para o slide. E aí você entendeu porque deu 402 e não deu 401. Então, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Cara, no exemplo 2 eu jogo para você o seguinte. Se eu tiver que ler da página 25 à página 137 do livro de matemática, eu li quantas páginas? De novo, quando você faz último menos o primeiro, quando você faz o final, que é 137, menos o inicial, que é o 25, você não pode esquecer de somar o quê? De somar 1. Beleza? Você não pode esquecer de somar o danado do 1. Tudo bem? Então, quantidade de números. Final menos inicial mais 1. Esse é o papo. Então, como é que vai ficar? 137 menos 25 mais 1. Tá? Você vai encontrar 112, mas tem que somar o mais 1 por causa do 25 que você tirou. Perfeito? Senão vai dar ruim. Tá? Entenda, sempre esse papo. Final menos inicial mais 1. Vai te dar sempre a quantidade de elementos que estão ordenados, organizados, concatenados. A maneira que você quiser dizer, um pós o outro. Tá certo? É sempre assim. Então, cara, quando você for mexer, por exemplo, com PA, progressão aritmética, quando você for mexer com quantidade de elementos, eu peguei de indivíduo 10 ao indivíduo 14, tá? Você tem que pensar na sua cabeça isso. O último menos o primeiro mais 1. Perfeito? Tá certo? Então, cara,
eu queria chamar a sua atenção sobre alguns símbolos para a gente poder continuar isso daí e poder entender mais coisas. Cara, os algarismos, eles são assim, como é que eu vou explicar para você sem ser redundante? Mas os algarismos é um subconjunto dos números primos. Os algarismos são os primeiros 10 números naturais, tá? Eles são os primeiros 10. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eles são os algarismos, ou também chamados de dígitos. Cara, a combinação de posição, ou seja, a maneira com que você coloca esses algarismos combinados, geram todos os números naturais que você vai conhecer. Basicamente, geram todos os números da história que você vai conhecer. Beleza? Então, essa ordenação vai gerar esse tipo de coisa. Então, cara, o que acontece? São naturais? São. Porque cada um deles sozinho representa um número natural. Mas a justaposição entre eles gera novos números. E mais interessante que isso, dá uma olhada para mim no slide. São símbolos com os quais escrevemos os números. Entenda que a mudança de posição dos algarismos mudam o número formado. Como eu falei para você, na ideia, um número é a justaposição de 1, 2 ou mais algarismos. Então, por exemplo, com os algarismos 1, 2, 3, você vê que é aquela ideia. Eu peguei 3 algarismos. A justaposição, ou seja, mudá-los de posição, muda o número. Então, só com 3 algarismos, eu consigo formar 6 números diferentes, com os mesmos 3 algarismos. Então, você vê que os 3 números são formados com os 3 algarismos, que são os mesmos, porém, na hora que eu troquei a ordem, a posição entre eles, você mudou a ordem crescente. Eles têm valores maiores ou menores de acordo com o que você está vendo. Entendeu? Então, essa é a bomba para tu ver. Então, por exemplo, ó, quantos algarismos são gastos para escrever do número 6 ao número 135? Pronto, agora juntou tudo. Agora eu estou juntando para você algarismo e número. Eu estou juntando para você tudo que eu falei até agora. Eu mostrei para você que a ordem dos algarismos mudava o número. Tá? Eu estou mostrando a você que você pode ter quantidades diferentes de algarismos. Né? Você pode ter número de um algarismo, que é o próprio algarismo. Você pode ter número de 2 algarismos, que é a justaposição de algarismos. Tá? 3, 4 e assim por diante. E aí, como ele aproveita isso num problema para você? Dá uma olhada no slide. Olha só a ideia. Quantos algarismos são gastos para escrever do número 6 ao número 135? Então, por exemplo, vou começar com o número 6. Se você parar para me dar uma mão, você vai perceber que o número 6 ele é o número de um algarismo. E, assim, e como números de um algarismo, ele para no 9. Quer dizer, de 6 até 9 são todos os números de um algarismo que eu tenho quando eu escrevi. Então, para tu ter uma ideia, eu tenho 4 números, tá? Você pode contar até no dedinho, 6, 7, 8, 9. Mas aí, cara, com um algarismo, cada um, no final eu vou gastar 4 algarismos. Então, preste atenção comigo. Para escrever do número 6 até o número 9, eu escrevi 4 números, cada um de um algarismo. Bom, encerrado o 9, por que eu escolhi o 10 para começar a segunda célula da minha tabela? Cara, porque eles são números de 2 algarismos. Agora me ajuda. Quantos números eu tenho de 10 até 99? Ó, eu tenho 90. Já tinha 4 antes, agora eu tenho 90. Quer dizer, esse 90 é a quantidade de números de 2 algarismos que eu usei para escrever. Então, pelo que eu vi, eu usei todos os números de 2 algarismos. Então, eu gastei 180 algarismos. Cara, preciso chegar no 135. Preciso chegar no 135. Para isso, eu vou do 100 ao 135. Você já aprendeu comigo que é só fazer epa, 135 menos 100 igual a 35? Epa, olha o erro aí. O que acontece? Não posso fazer isso. O que eu tenho aqui? Ó? 135 menos 100 mais 1.
eu tenho aqui 36 números. Cada um desses números tem 3 algarismos. Vezes 3, eu vou ter então 108 algarismos. Olha o erro gritante no nosso resultado. Você vai ter aqui, ó, não 105, mas sim 108. E a gente faz ao vivo agora, né? A gente faz ao vivo. Vem cá, me ajuda. O que acontece? No primeiro, eu ia de 6 a 9. Cada um dos 4 números tinha 4 algarismos. Eu vou de 10 a 99. Eu tenho 180 algarismos. Eu vou de 135 até 35. Eu tinha 36 números que correspondem a 108 algarismos. Então, para escrever tudo isso, ó, 8, 4, 12. 8 mais 1, 9 e 2. Então, ao invés de 289 algarismos, como aparece para você, na verdade, eu teria 292 algarismos aí. Perfeito? Então, repara que um detalhe acabou causando um problema, reparou? Porque quando eu tirei um número, eu tinha que fazer o último menos o primeiro mais 1. Eu tirei um número, só que esse um número era formado por quantos algarismos? Por 3 algarismos. Então eu caí de 292 para 289. Olha um erro grotesco. Perfeito? Então, gente, essa é a nossa primeira aula de matemática básica. Eu estou começando pelo zero, pela base da aritmética da humanidade. Aquilo que tirou a gente de uma sociedade subdesenvolvida para o que nós somos hoje. Perfeito? Então, vou encerrar com vocês. Eu sou Alexandre Portela. Nos vemos no próximo bloco, né? Um grande abraço.